Oi pessoal do Redação 10, estou aqui essa semana para apresentar para você as propostas de redação que você tem para fazer. Vamos começar pela do Enem. A do Enem, ela trabalha com o tema saúde, tá? Então é muito importante porque você olhe com bastante atenção a proposta para que você não acabe fugindo ao que a proposta está pedindo. Então, lê com calma o enunciado da proposta que diz que o tema é a humanização do tratamento à saúde no Brasil, tá? Qual é a palavra-chave? Humanização. Então, antes de você começar a pensar qualquer coisa, lê o texto base de número 1. Ele vai te dar a ideia do que é humanização na saúde, certo? Então, é um conjunto de vários fatores que culminam num bom atendimento. Então, não é só a questão de estrutura e tudo mais. Envolve o atendimento ao doente, ao paciente, né? O tratamento do médico e as estruturas necessárias para que o cliente, vamos dizer assim, nesse sentido, o paciente, seja bem atendido. Para que você debata sobre isso, aqui no Brasil, porque a redação fala sobre o Brasil, é muito importante que você entenda como que funciona a saúde no Brasil. E o texto 2 está ali para isso. O texto 2 ele traz uma pesquisa sobre a saúde no Brasil, tá? Então, sobre vários fatores relevantes que você tem que saber. Então, pense da seguinte maneira. Primeiro, entenda como funciona a saúde no Brasil e o estado em que ela está. Faça uma relação disso com a humanização, do que é esperado, para que daí você possa defender uma ideia aí. O terceiro, ele traz os programas de saúde que o governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde, tem no Brasil. Por quê? Você precisa apresentar propostas de melhoria, certo? Então, muitas vezes, a gente faz a proposta de melhoria que já existe. E isso acaba tendo uma incoerência com o texto. Porque se ele já existe, não adianta você propor algo que já existe. E sim é necessário aprimorar, aperfeiçoar aquilo que existe. Então leia com bastante calma o texto 3. Já o texto 4 e o texto 5, eles trabalham com a ideia de avaliação, né, das cidades, dos lugares em que tem as melhores avaliações na saúde e as piores avaliações na saúde. Então, uma boa redação nesse caso, gente, isso para o Enem é muito importante, a gente já fala várias vezes aqui nas propostas, ele vai te apresentar uma situação-problema. Só que antes de você cair no senso comum de achar que tudo é uma droga, tudo está horrível, tudo tem que mudar, primeiro, perceba que existem lugares que a saúde é melhor, lugares que a saúde é pior. Tá? Então, antes, entenda o problema para depois você debater. Já o texto 2, ele é bem interessante, é um assunto bem atual e muito importante. Ele fala sobre a regulamentação da imprensa. Então, o tema em si diz assim: imprensa e democracia, a regulação da imprensa nas sociedades democráticas. Tá? Primeiro, ele não te induz, perceba que no tema não tem nenhuma palavra que induz você a defender se é necessário ou não. Ele fala sobre a regulação, se é necessário fazer uma regulação, tá? Então aqui você tem a liberdade de defender qualquer posicionamento. Na verdade não que na do Enem você não tenha essa liberdade, mas a do Enem a gente sabe que você tem que debater uma situação-problema. Nesse caso, da redação padrão vestibular que a gente vai fazer, da nossa dissertação tradicional, é muito importante que você olhe os textos base também, porque eles vão problematizar essa situação. O primeiro é uma charge do Laerte, tá? Que ele vai fazer você pensar no seguinte: quem controla a imprensa? Tá? Para que você reflita o seguinte: a imprensa livre é de suma importância. O texto 2 está falando isso, certo? Só que assim, pense, ela é fundamental, essa liberdade é fundamental. Entretanto, quem controla essa mídia, tá? E o texto 3, ele vai trabalhar, ele já vai mostrar para você a necessidade, se há ou não, ou as necessidades dessa regulamentação, tá bom? É um tema bem amplo, então antes de você começar, defina. É necessário, não é necessário, uma imprensa livre é fundamental, você está numa sociedade democrática. Então, se você abordar a questão da regulamentação, que é necessária a regulamentação, é muito importante que você não faça essa regulamentação parecer uma censura, certo? Porque daí você não está levando em consideração a relação entre imprensa e democracia, ok? Então essas são as propostas para você fazer e bora escrever!